Ok, pessoal. Então, seguindo aqui com o nosso estudo de amplificadores, vamos seguir fazendo as características do amplificador que a gente vai chamar de dreno comum, tá? Dreno comum. Esse cara, lembrando, é um que eu uso tensão de dreno como a tensão de referência. O sinal de entrada entra na porta do transistor e eu pego o sinal de saída na fonte do transistor. Vou chamar esse resistor aqui de RS. Como é que fica o modelo de sinal? Fica, meu transistor está aqui, GM delta VGS, em paralelo com a resistência de saída do transistor. Na porta eu tenho minha tensão de entrada. No dreno eu tenho uma tensão constante, a variação da tensão de qualquer tensão constante aqui vai ser zero. Na fonte do transistor eu tenho essa carga RS e a saída, o delta Vout, eu estou lendo na fonte do transistor. Então vamos lá. Ganho desse cara aqui. O que você vai fazer é lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Tá? Então minha sugestão é fazer essa corrente mais essa corrente tem que ser igual a essa corrente. E aí vai ficar com GM delta VGS mais, no caso aqui, mais 0 menos delta Vout, dividido por R0, vai ficar igual ao delta Vout dividido por RS, tá? E aí, lembrando, delta VGS é essa tensão aqui, delta VGS é essa tensão aqui. Então, posso escrever aqui delta VGS é igual a delta Vin menos o delta Vout. Substituir lá na equação, arrumar a coisa toda, vocês vão chegar, faz a álgebra, vocês vão chegar que o ganho de tensão aqui, ele vai ser Gm dividido por o paralelo entre R0 e RS mais Gm. E a minha sugestão é que multiplique... peraí, que aqui ficou errado. Que é 1 dividido por RS em paralelo com R0. E a minha sugestão é que multiplique em cima e embaixo por esse paralelo de dois resistores, que a equação fica um pouco mais amigável, tá? Fica GMRS em paralelo com R0, dividido por 1, mais GMRS em paralelo com R0. E aí a primeira coisa a perceber aqui, que é o que a gente viu, é esse ganho é sempre menor do que 1, mas se a gente está tentando maximizar o GM e a impedância de saída, aí, no caso é o RS e R0, essa coisa normalmente a gente considera, para todos os efeitos, isso aqui é perto de 1. Okay? Mas muita atenção, porque na prática esse perto de 1 é alguma coisa na faixa de 0,7, 0,8. Então, assim, é meio meia boca, tá? Essa aproximação aqui. Mas normalmente é isso que a gente considera. Seguindo a impedância de entrada. A impedância de entrada. Reparem que a corrente de entrada aqui, delta Iin, é sempre zero, tá? Isso vai me dar uma impedância de entrada igual a infinito. Vai dar uma tensão qualquer de entrada, dividido por zero, dá uma impedância muito grande. Não tem muita conversa, tá aberta lá a entrada do circuito. E aí, se eu quero calcular o Zout, lembrando que para calcular a impedância de saída, a gente desliga a influência da tensão de entrada. E essencialmente o que você vai fazer é lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Tá? Então, minha sugestão é fazer essa corrente, mais essa corrente, delta e out, entrando, igual a corrente que está saindo. Na hora que você terminar de... Você vai equacionar isso aí. Deixa eu colocar aqui a equação. Vai ficar... como é que eu fiz aqui? Gm, delta VGS,
menos delta V out dividido por R0 mais delta I out tem que ser igual a delta V out dividido por RS. Perfeito? Repare que o delta VGS nesse caso aqui, tá? O delta VGS que eu preciso substituir nesse caso, vai ser 0 menos delta V out, que eu desliguei a tensão de entrada. Então vai dar menos V out, substitui tudo, você vai chegar na seguinte equação, vai chegar no seguinte resultado, tá? O Z out vai ser 1 dividido pelo inverso do RS em paralelo com R0 mais GM mais o GM. A minha sugestão é sempre, nesse caso aqui, dividir por GM em cima e embaixo. E você vai ficar com 1 sobre GM dividido por 1 mais 1 paralelo de GM RS em paralelo com R0, ok? E aí, aquele número ali, GM vezes R, tá? Se ele for suficientemente maior do que 1, normalmente a gente pode aproximar isso aqui por 1 sobre GM, e a gente vai concluir que esse cara aqui tem baixa impedância de saída, tá? Baixa impedância de saída. Ele tem alta impedância de entrada, baixa impedância de saída, e ele tem um ganho razoavelmente baixo, tá? Um ganho unitário, que ele tenta copiar a entrada e saída, tá? Seguindo, o análogo desse cara aqui, fazendo com transistor bipolar, é o amplificador que a gente chama de coletor comum. E aí, a cara dele é esta aqui, vou chamar esse cara aqui de RE. Tensão de saída a gente pega no emissor do coletor, na entrada na base, vou colocar uma tensão fixa normalmente chama isso aqui de VCC, uma tensão de coletor, tá? O modelo de sinal dessa coisa vai ficar um RP do lado de cá, GM vezes delta VBE em paralelo com um R0. No lado de cá eu tenho VCC, uma tensão constante. Tensão constante, a variação dele é 0. Eu tenho um RE do lado de cá e aqui no emissor eu estou pegando meu delta Vout e na base eu estou injetando meu delta Vin. Ok? Vamos lá. Coisa muito parecida com o que a gente acabou de ver, tá? Nesse caso aqui, para calcular o ganho, minha sugestão, lei de Kirchhoff lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Então você vai ficar com essa corrente mais essa corrente mais essa corrente igual a essa corrente. E aí equacionando a gente vai ficar com delta Vin menos delta Vout dividido por RP mais GM delta VGS. Desculpa, delta VBE. Eu já vou marcar logo aqui, tá? O delta VBE é essa diferença de potencial aqui. Então, eu vou ficar com delta Vin menos delta Vout mais 0 menos delta Vout. 0 menos... Então, menos 0 menos delta Vout dividido por R0. Isso aqui tudo igual a delta Vout dividido por RE, tá? Só tem delta Vin, só tem delta Vout, faz a conta, faz a álgebra, você vai chegar aqui, isso aqui vai dar 1 sobre RP mais GM dividido por 1 sobre RE mais 1 sobre R0 mais 1 sobre RP mais GM, 1 sobre RP mais GM, ok?
E aí, algo que normalmente eu gosto de enfatizar aqui, repare que a gente está comparando, em cima e embaixo ali tem termos que tem RP e GM, tá? E aí, se você fosse recordar lá atrás, o RP, o valor dele era beta vezes VT dividido por IC, e o GM, nesse caso aqui, era IC sobre VT. E aí, repare que eu posso pegar, nesse caso aqui, identificar que isso aqui é 1 sobre GM e dizer que o RP vai ser beta sobre GM no caso do transtorno bipolar, ok? No caso do transtorno bipolar. Isso quer dizer que do lado de cá, repare, ó, do lado de cá, eu estou somando GM com o inverso do RP. Então, eu estou fazendo GM mais GM dividido por beta, tá? Ou seja, esse termo aqui, se o beta for razoavelmente grande, ele é bem menor, ele é menor que o GM, tá? Se for 100 o beta, isso aqui é 100 vezes menor do que o GM. Mesma coisa quando eu comparar esse cara com esse cara, ok? Isso vai nos permitir fazer uma aproximação aqui, fazer essa aproximação de que GM mais 1 sobre RP é aproximadamente o GM. Se eu já multiplicar em cima, perdão, se eu dividir em cima e embaixo, aliás, se eu dividir em cima e embaixo não, eu quero multiplicar em cima e embaixo por RE em paralelo com R0, e eu vou chegar na expressão final que é GM RE em paralelo com R0 dividido por 1 mais GM RE em paralelo com R0, que é exatamente igual ao caso que a gente viu aqui atrás. Tá? Muitíssimo parecido com o caso ali atrás. Normalmente a gente diz que isso aqui é perto de 1. B. Impedância de entrada. E essa daqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então vou indicar aqui para vocês e nas notas de aula tem o detalhamento do passo a passo. Impedância de entrada, olha só o que eu vou fazer aqui. Repare que eu quero comparar, tá? Essa tensão de entrada aí com essa corrente de entrada do lado de cá. E eu percebo uma coisa, tá? Percebo uma coisa. Eu posso fazer lei de Kirchhoff aproveitar essa equação aí, ó, lei de Kirchhoff das correntes e fazer o seguinte. No nó de saída, tá? E fazer o seguinte. Delta IN mais GM delta VBE, já vou trocar esse delta VBE por outra coisa. Isso aqui vai ser igual a delta Vout em paralelo, dividido pelo paralelo de RE com R0, ok? E nesse caso aqui, estou considerando que essa corrente aqui está saindo para lá. É essa equação que eu estou escrevendo. Segunda coisa que eu posso perceber aqui é que o delta VBE ele é a queda de tensão em cima desse resistor RP, ok? E eu conheço a corrente que está passando ali. A corrente que está passando ali é o delta I que eu estou interessado. Então eu posso escrever o seguinte, que o delta VBE vai ser RP vezes o delta I. E outra coisa que eu posso escrever, tá? Porque eu quero sumir com delta Vout. Perceba, eu não quero delta Vout do lado de cá, eu só quero delta Vin com delta IN. Então eu posso ainda dizer que, fazendo lei de Kirchhoff das tensões, tá? É muita tensão que normalmente o pessoal tem uma dificuldade de perceber isso. Repare que eu comecei no zero, eu subi um determinado nível de tensão, cheguei no delta Vout. Tá? Então aqui eu somei delta Vout. Para chegar no delta Vin, eu posso vir aqui e somar delta VBE. E aí eu chego no delta Vin. Isso quer dizer que eu vou poder escrever que o delta Vin vai ser delta VBE mais delta Vout. Lei de Kirchhoff das tensões, nesse caso aqui. Tá?
E aí isso vai me permitir isolar o ΔVout e escrever ele em termos do ΔVin e do ΔVBE. Só que eu sei reescrever o ΔVBE em termos do ΔIin. Junta tudo, tá? Junta isso aqui, tudo numa equação só. Arruma a álgebra. Você vai chegar aqui. A impedância de entrada é... Impedância de entrada vai ser Rπ mais GM Rπ vezes RE em paralelo com R0 mais RE em paralelo com R0, ok? E aí, usando essas mesmas duas identidades que a gente viu aqui atrás, a gente pode escrever isso aqui de uma forma ligeiramente mais simples, se é que a gente pode chamar assim, tá? Mas isso aqui é Rπ mais beta mais 1, RE em paralelo com R0. Mas, em resumo, isso aqui é alta impedância. Lembra que a gente já tinha considerado Rp como sendo alta impedância e aqui é Rp mais alguma coisa, tá? Então, se Rp já era considerado alta impedância, aqui eu tenho impedância maior ainda. Esse é o caso mais chatinho, tá? Por fim, para calcular a impedância de saída, deixa eu deixar aqui a figura na tela. Para calcular a impedância de saída desse cara, lembra que o que a gente vai fazer aqui é colocar ΔV igual a zero, ok? E aí a minha sugestão é fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, tá? Considerando que eu tenho uma corrente agora de saída, delta e out. Então, vai ficar GM vezes delta VBE mais o delta e out tem que ser igual a delta Vout dividido pelo paralelo entre RE e R0, que esses dois caras aí estão em paralelo. Eu posso ainda dizer que o delta VBE é a diferença entre 0 e o delta Vout, ok? Então, delta VBE nessa conta aqui é menos delta Vout. Substitui essa equação nesta. Faz a conta, faz a álgebra, você vai chegar aqui. O Zout, ele vai dar 1 dividido por 1 em paralelo, o 1 dividido pelo paralelo de RE, dividido o RE e o R0, mais GM, ok? E aí, se você considerar que esse valor aqui é um valor suficientemente grande, isso aqui a gente vai poder aproximar por 1 sobre GM, que é uma impedância baixa, como a gente discutiu na aula passada, tá? Toda hora que você vê esse termo aqui, 1 sobre GM, isso aqui pra gente significa impedância baixa, ok? Eu só vou chamar a atenção para um pequeno detalhe nessa conta aqui, tá? Para um pequeno detalhe nessa conta aqui, quando vocês estiverem estudando nos livros textos aí, tá? É bastante comum, e a gente vai precisar desse resultado no futuro, tá? Considerar que tem uma resistência RB de base aqui, ó, tá? Porque na hora que a gente estiver fazendo a polarização do transistor, a parte do ponto de operação, controlando o ponto de operação, é praticamente inevitável que a gente tenha algum tipo de impedância conectado aqui na base, tá? E aí isso aí gera uma pequena diferençazinha nessa conta aqui. Eu não vou fazer aqui explicitamente para vocês, mas quando vocês estiverem calculando eventualmente, vale a pena fazer esse exercício, tá? E fazer todas essas contas considerando que tem um resistor RB ali na entrada, tá? E que o delta Vin tá aqui nessa ponta. Seguindo para as últimas duas topologias aqui, tá? A próxima delas é o que a gente vai chamar de amplificador porta comum, e a cara dele é esta. Eu tenho transistor aqui. A porta está conectada numa tensão
de referência, que eu vou chamar VB, uma tensão constante, ok? A entrada eu faço na fonte, a saída eu faço no dreno do transistor. Esse cara aqui eu vou chamar de RD, ok? Como é que fica o modelo de sinal dessa coisa aqui? Então, perceba, o meu transistor está aqui, isso aqui é GM delta VGS, tem um R0 lá de cá, e aí eu tenho, vamos lá, na porta, uma tensão constante aqui na porta, a variação de tensão vai dar 0. Na fonte do transistor, nesse ponto aqui, eu conectei meu delta Vin, está conectado aqui. No dreno do transistor eu tenho um resistor RD, e na outra ponta do resistor tem uma tensão constante VDD, que nesse caso aqui vai virar 0, ok? Variação da tensão é 0, lá no VDD. E aí eu estou pegando a minha saída nessa ponta aqui. E aí muita atenção, tá? Porque nos outros dois casos, o resistor R0 lá, a impedância interna do próprio transistor, e a impedância de carga que eu estava colocando do lado de fora, elas sempre apareciam, as duas aparecem em paralelo. Aqui elas não estão em paralelo, tá? Percebam que o RD ele está vendo de um lado aqui, ó, delta Vout, do outro lado ele está vendo 0, mas o R0 está vendo delta Vout e está vendo uma tensão diferente aqui, está vendo delta Vin. Muita tensão porque esses dois caras não estão em paralelo nesse caso aqui, tá? Então, vamos calcular o ganho. Ganho, normalmente o que a gente faz é lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, tá? Lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Então eu vou ficar com essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, vai dar 0. Então vamos escrever, ó, GM delta VGS mais delta Vout menos delta Vin dividido por R0 mais delta Vout menos 0 dividido por RD. Isso aqui tem que dar igual a 0. E aí eu preciso escrever um delta VGS. O delta VGS é essa diferença de tensão que eu tenho daqui para cá. Esse aqui é o delta VGS, tá? Então eu posso escrever que meu delta VGS é 0 menos delta Vin. Então isso aqui é menos delta Vin. Substitui nessa equação, arruma, faz a álgebra, você vai chegar que o ganho ele é GM mais 1 sobre R0 dividido por 1 sobre R0 mais 1 sobre RD. E aí, o que a gente gostaria de perceber é que no caso do transistor MOS, esse R0 normalmente é um número razoavelmente grande, tá? E ele é razoavelmente 1 sobre R0, normalmente é suficientemente maior do que o GM para a gente simplesmente aproximar isso aqui por GM vezes o paralelo entre RD e R0. Tudo bem? E aí, o que eu gostaria que vocês percebessem aqui é que, primeira coisa, isso aqui é muito parecido com o ganho do amplificador fonte comum, que a gente fez antes, tá? Exceto pelo fato de a gente não ter inversão de fase, tá? Esse cara aqui não inverte fase. Então, observado isso, vamos seguir aqui para o caso da impedância de entrada. Impedância de entrada, ok? Impedância de entrada, eu quero saber o que está acontecendo com essa corrente de entrada aqui, tá? Eu vou fazer a conta um pouco mais fácil, tá? Mas se você fizer a conta cheia dá a mesma coisa. Eu vou considerar que o R0 é infinito, eu vou desprezar o efeito de modulação de canal, tá? Se eu fizer isso, percebam que eu vou ficar com, se eu fizer a lei de Kirchhoff das correntes aí nesse nó de entrada aí, tá? Eu vou chegar aqui, delta IN mais GM delta VGS é igual a 0. Se eu não estivesse desprezando a modulação de canal, eu teria que colocar essa corrente aqui.
vai aparecer um termo 1 sobre R0 em algum lugar que a gente vai fazer alguma aproximação parecida com essa daqui e vai desprezar ele, tá? Por isso que eu já estou adiantando essa conta do lado de cá. Delta VGS, como a gente viu aqui, é menos delta Vin. Substitui, calcula a impedância de entrada. A gente vai chegar aqui, essa impedância de entrada vai ser 1 sobre GM. Ok? Repare que 1 sobre GM é baixa impedância de entrada, que é ao contrário dos outros dois amplificadores que a gente viu, tá? Os outros duas topologias têm alta impedância de entrada, esse cara aqui tem baixa impedância de entrada, tá? E aí lembrando, né? Alta impedância de entrada serve quando eu quero colocar uma entrada de tensão nos meus amplificadores. E baixa impedância de entrada serve quando eu quero colocar a entrada de corrente no meu amplificador, tá? Então essa topologia aqui ela é boa para quando eu quero entrar com corrente no meu circuito. Por fim, impedância de saída. Okay? E aí lembrando que para impedância de saída a gente coloca a tensão de entrada, a gente desliga a tensão de entrada, ok? E aí reparem algo aqui, tá? Reparem algo porque esse aqui é bem tranquilo. Essa corrente aqui é GM vezes delta VGS. O delta VGS nessa conta aqui está sendo 0 menos 0, tá? 0 na parte de cima, 0 na parte de baixo. Então, delta VGS é 0. Isso quer dizer que essa corrente que está descendo aqui é 0. E além disso, agora, como aqui apareceu 0, porque eu desliguei a tensão de entrada, aqui apareceu 0, aqui apareceu 0, esses dois caras estão em paralelo. Então, é bem tranquilo ver que o caminho do delta Vout para a tensão 0 é por meio do paralelo desses dois resistores. Tá? Então, isso aqui, sem fazer muito mais conta, vai ser simplesmente R0 em paralelo com RD, que é a impedância de saída alta. Normalmente a gente considera que tem alta impedância de saída. E aí, por fim, o análogo desse cara aqui é o amplificador base comum. Base comum, ele tem essa cara aqui. Do lado de cá eu vou botar uma tensão fixa VB, do lado de cá eu tenho meu Vin. Aqui eu vou pegar meu Vout, tem um resistor RC, tem uma tensão VCC. E aí o modelo de sinal dessa coisa aqui fica algo da seguinte forma, ó, RP, GM, delta VBE, R0. Na porta eu estou botando uma tensão fixa, variação de tensão é 0. Na porta não, desculpa, na base. No emissor do transistor, eu estou colocando o meu delta Vin. No coletor, eu estou colocando um resistor RC ligado numa tensão fixa, a variação de tensão é 0. E eu estou pegando minha tensão de saída do lado de cá. Como é que fica o ganho? Tá? Faz lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. E aí eu vou ficar com no nó de saída. Então, eu vou ficar com essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente. Tem que dar 0, tá? Então, que ganho. Estou ficando com GM vezes delta VBE mais delta Vout menos delta Vin dividido por R0 mais delta Vout menos 0 dividido por RC é igual a 0. E aí o delta VBE é essa diferença de tensão que tem aqui, delta VBE. Então repare que delta VBE eu vou poder escrever que ele é 0 menos delta Vin, substitui,
faz a conta, faz álgebra, você vai chegar no resultado que é 1 sobre R0 mais GM dividido por 1 sobre R0 em paralelo com chamei aqui de RC, resistor de coletor. E aí, pelo mesmo argumento do anterior, a gente vai dizer que isso aqui é aproximadamente GM R0 em paralelo com RD. E aí tem ganho razoavelmente alto. Normalmente a gente considera isso aqui como ganho grande. B, impedância de entrada. Tá? Aqui eu vou simplificar um pouco minha vida, mas não vai fazer muita diferença. Tá? Eu vou considerar que o R0 é infinito, eu vou desprezar o efeito Worley. Tá? E aí eu vou escrever que vou fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de entrada, tá? E eu quero achar uma relação entre delta Vin e delta I. Então eu estou ficando com delta I mais GM delta VBE mais GM vezes delta BBE mais a corrente que está descendo aqui. Essa corrente aí é delta VBE dividido por RP. Isso aqui tem que dar igual a zero. Estou desprezando o efeito Worley, estou botando R0 igual a infinito. Tá? Repare que aqui delta VBE é igual a 0 menos delta Vin. Substitui esse resultado nessa equação, faz a álgebra, vai chegar aqui, o Zin, ele é 1 dividido por GM mais 1 sobre RP. E esse cara aqui, 1 sobre RP, ele vai ser desprezível perto do GM. Lembrando que o RP é beta sobre GM, né? Deixa eu escrever aqui, RP é beta sobre GM. Isso quer dizer que 1 sobre RP é GM sobre beta. Tá? Então, quando eu estou somando GM mais GM dividido por uma coisa que é razoavelmente grande, tá? Eu tenho aproximadamente a coisa. Então, isso aqui normalmente a gente aproxima para 1 sobre GM e considera que a impedância de entrada é baixa. Baixa impedância. Por fim, impedância de saída, C, Zout. Para fazer impedância de saída, lembrando, a gente desliga a impedância a tensão de entrada. E aí percebam que aqui também ficou tranquilo, tá? Porque olha só, o delta VBE, que é essa tensão aqui, vai ser zero, zero na parte zero no ponto de cima, zero no ponto de baixo. Isso quer dizer que GM vezes delta VBE vai dar zero, tá? E isso quer dizer que ainda o resistor R0 está vendo a mesma par de tensões que o resistor RC, esses dois caras aqui estão em paralelo, tá? O único caminho que tem entre o delta Vout e a tensão de referência do circuito, nesse caso aqui, é por meio desse paralelo entre R0 e RC. Tá? E a gente considera isso aqui alta impedância. Tudo bem, gente? Por fim, o que eu gostaria de fazer aqui com vocês vou fazer um sumário, uma tabela grande, tá? E basicamente o que vocês precisam se lembrar é do que eu vou colocar aqui nesse último slide, aqui, tá? Que vai resumir todos esses resultados que a gente viu até agora, do que acontece em termos do sinal, tá? Com cada uma das topologias de amplificadores. Então, do lado esquerdo aqui eu vou desenhar a primeira, vou chamar aqui, esse cara, né? O amplificador fonte comum e o amplificador emissor comum. Essa é a topologia. Lembrando que, como é que se comportava o ganho desses caras, tá? Deixa eu marcar aqui
eu vou chamar de azul aqui, ó, fonte comum, e de vermelho o emissor comum. E aí vamos usar cores aqui. O ganho, tá? O ganho do fonte comum, a gente viu ali atrás, na aula anterior, era GM vezes a impedância de saída. O ganho do emissor comum é menos GM vezes a impedância de saída, tá? Exatamente igual. E a gente considera que esses caras aqui têm alto ganho. Alto ganho de tensão, né? Entrou tensão, saiu tensão, esses dois caras aqui têm alto ganho, tá? Em termos da impedância de entrada do, do fonte comum, a gente considerou que era infinita. Impedância de entrada do emissor comum, a gente viu que era Rπ, e a gente considerou nos dois casos aqui que esses caras têm alta impedância de entrada. Nos dois casos. Por fim, impedância de saída, no fonte comum era R0 em paralelo com RD, e a gente viu ainda, tá? Que se eu estou colocando um RD, um resistor mesmo, tá? Que é algo que normalmente a gente faz na bancada, a gente considera que isso aqui é aproximadamente o RD. Quando eu estou fazendo um circuito integrado, eu consigo fazer coisas que têm impedância mais alta do que um resistor, ok? Que eu convido todo mundo a fazer disciplina de eletrônica 2, lá vocês vão ver algumas possibilidades. E aí a gente não faz essa aproximação aqui, porque a gente consegue fazer ganhos realmente muito, impedâncias muito grandes ali em paralelo com o R0, tá? Mas, para todos os efeitos aqui, se for um resistor mesmo que você está colocando, essa aproximação é razoável. No caso do emissor comum, eu tinha R0 em paralelo com RC, vou fazer a mesma aproximação, mesma explicação, e a gente considera que esses caras têm alta impedância de saída. Alta impedância de saída. Próxima topologia, as duas próximas topologias. Tá? Era o que a gente chamou de dreno comum, e a cara dele é essa aqui. Tensão de entrada entra aqui, a tensão de saída sai aqui. E o que a gente chamou de coletor comum, onde eu tenho essa cara aqui. E aí, em termos da impedância de entrada, em termos do ganho, tá? Em termos do ganho, eu tenho, no caso do, vou chamar isso aqui de dreno comum, esse cara aqui de coletor comum. Então, em termos do dreno comum, o ganho dele era GM vezes RS em paralelo com R0, dividido por 1 mais GM RS em paralelo com R0. E aí eu disse que isso aqui normalmente a gente aproxima por 1, tá? Mas é sempre um ganho abaixo de 1, tá? É baixo o ganho. E no caso do coletor comum, o que a gente calculou foi GM RE em paralelo com R0, dividido por 1, mais GM RE em paralelo com R0. Da mesma forma, esse ganho aqui normalmente a gente tenta fazer ele perto de 1, tá? Então, repare, esse cara aqui, ele tem baixo ganho, tá? Ele tem baixo ganho, mas normalmente se a gente conseguir que ele tenha esse ganho parecido com 1, ele pode ser bastante útil para funcionar como buffer, como um circuito de buffer, tá? De copiar a entrada na saída. E eu vou mostrar, quando a gente olha a impedância de entrada e a impedância, principalmente considerando que a impedância de entrada deles e a impedância de saída, a gente vai ver que realmente eles funcionam bem dessa forma, tá? Para funcionar como buffers. Impedância de entrada do dreno comum era infinita. Impedância de entrada do coletor comum a gente calculou como Rπ mais beta mais 1 RE em paralelo com R0. Em ambos os casos eu tenho alta impedância de entrada. Então ele aceita sinais de entrada
sinais de tensão na entrada. Por fim, em termos da impedância de saída, a gente calculou, dava 1 sobre GM nesse caso aqui, aproximadamente, 1 sobre GM nesse caso aqui. E esses dois caras têm baixa impedância de saída. Baixa impedância de saída. Isso quer dizer que eles funcionam como boas fontes de tensão. Tá? Boas fontes de tensão na saída. Ok? Então, repare que esse cara aqui é meio que o buffer clássico, tá? Na hora que eu preciso isolar dois circuitos quando eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso isolar dois pontos do meu circuito em termos de tensão, esse aqui é o cara que a gente usa. Por fim, o amplificador porta comum tinha essa cara aqui. A gente tem uma tensão fixa na porta. A entrada a gente pegou na fonte, a saída a gente pega no dreno, ou o equivalente, entrada no emissor, saída no coletor, e eu tenho uma tensão fixa na base. E aí a gente viu que o ganho nesse caso que eu chamei de porta comum, nesse caso aqui de base comum. O ganho do porta comum era GM vezes Ealt. O ganho do base comum a gente calculou, deu GM vezes a impedância de saída. Tá? Isso aqui a gente considera que é alto ganho. Impedância de entrada. Nos dois casos deu 1 sobre GM na nossa conta. 1 sobre GM. Nos dois casos, a gente tem baixa impedância de entrada. E, por fim, a gente calculou a impedância de saída, deu, nos dois casos aqui, R0 em paralelo com RD. É bastante usual a gente aproximar isso aqui por RD. No outro caso, a gente calculou, deu R0 em paralelo com RC. É bem usual aproximar por RC. E a gente considera que isso aqui é alta impedância de saída. Alta impedância de saída, tá? Quando é que eu uso cada um desses caras aqui, tá? Quando é que eu uso cada um desses caras? Normalmente a gente usa esses caras aqui, os primeiros, tá? Quando a gente quer fazer ganho de tensão, esses caras aqui a gente usa para fazer os buffers, para isolar uma coisa da outra. E esse cara, o último aqui, normalmente a gente usa quando eu quero fazer ganho, mas com uma corrente de entrada e não com uma tensão de entrada, tá? Percebam, o primeiro cara ali, ele tem alta impedância de entrada e o último tem baixa impedância de entrada. Então esse cara aqui aceita tensão, tá? Tensão de entrada, é meio que a forma de usar ele, tá? Esse aqui a gente faz correntes de entrada, Então quando o meu circuito precisa entrar tensão ou entrar corrente, é aqui que eu escolho, tá? Se eu precisar entrar tensão, eu uso fonte comum, emissor comum. Se eu precisar entrar com corrente no meu circuito, eu entro com porta comum ou base comum. Nos dois casos, eu consigo fazer ganho. O ganho é GM vezes Ealt, ok? E aí, o que eu preciso olhar é se eu preciso sair com tensão ou se eu preciso sair com corrente, tá? Porque perceba, os dois caras aqui, ele tem alta impedância de saída. Eles funcionam bem se a minha intenção é sair com corrente. Mas se a minha intenção é sair com tensão, tá? Normalmente o que a gente faz é conectar um desses caras aqui, ó, para fazer uma saída de tensão. Algo nesta linha aqui, tá? Algo nessa linha. Por exemplo, eu preciso fazer um bom amplificador de tensão
entrada tensão, saída tensão. Então, uma das coisas que eu posso fazer é usar, por exemplo, um fonte comum e usar um buffer para poder ajustar a impedância de saída. Então, alguma coisa assim, assim, ok? Quanto é que vai ser o ganho dessa coisa aqui, tá? Vai ser, ó, menos GM vezes RC, RC esse cara aqui, vou chamar de RC esse cara aqui, tá? Vezes, eu vou considerar que esse ganho é 1, então esse ganho é aproximadamente aí, ó, menos GM vezes RC, tá? A impedância de entrada do circuito todo vai ser aproximadamente infinito aqui, a impedância de saída, que eu estou vendo do lado de cá, é 1 sobre GM desse transistor M2 aqui, que costuma ser a impedância baixa, então ele serve como uma boa fonte de tensão. Então isso aqui é uma possibilidade, por exemplo. Tá? Se eu preciso entrar, aí a questão é, cara, façam qualquer possibilidades aqui. Tá? Assim, as combinações todas são combinações daqueles outros circuitos ali. Se eu preciso entrar com tensão, se eu preciso sair com tensão, entrar corrente, sair com corrente, o que quer que seja, a gente vai fazendo essas combinações. Tá? Tem alguns pontos de atenção aqui, porque na hora que eu começo a juntar um amplificador com outro, algo que a gente ainda não viu, mas vai começar a ver a partir da próxima aula, o que eu tenho que fazer para poder, como é que eu consigo controlar, tá, as tensões DC, porque perceba que é o seguinte, esse segundo estágio aqui, o ponto de operação dele está sendo controlado pelo primeiro estágio. Ó. A tensão de DC de saída do primeiro estágio é a tensão DC de entrada do segundo estágio. Tá? Não é só o sinal que está trafegando aqui. Okay? Então eu preciso ajustar essas duas coisas muitas vezes. Tá? Muitas vezes eu preciso ajustar essas duas coisas. Segundo, e aí algo que a gente não vai entrar em detalhe nessa disciplina aqui, é que quando a gente faz cascata de amplificadores, é bastante comum, tá? Se esses amplificadores têm ganho, que são sempre os casos aqui, bastante comum a gente precisar fazer algum tipo de realimentação já aqui para manter esses caras funcionando com uma certa estabilidade. Vocês vão estudar isso na disciplina de controle. Eu não vou entrar em detalhes aqui também, tá? Mas normalmente o que a gente faz é fazer algum tipo de realimentação em torno aqui do segundo estágio, tá? Em eletrônica 2 a gente vê isso com muito mais detalhes e nas disciplinas de controle vocês também vão ver isso aí com muito mais detalhes, tá? Aqui eu só estou chamando a atenção para dizer que a coisa não termina por aqui, tá? Mas isso era o que eu queria falar sobre amplificadores, pessoal. E na parte da aula que vem, o que a gente vai fazer é estudar os pontos de operação. Como é que eu controlo os pontos de operação para terminar de fazer o projeto desses caras aqui. Até mais, pessoal. Um abraço.